Olá, meu nome é Maria Almira. Na semana passada eu perdi meu pai e a Sopatos me convidou para falar um pouquinho da história dele e desse homem que viveu 92 anos no município de Patos, no município de Tiros, e que nos deixou um grande legado. O nome do meu pai era Manuel Mesquita, mas todos o conheciam como Manezinho Olegário. O meu avô se chamava Geraldo Olegário e daí o segundo nome, né, que o chamavam de Olegário. E Manezinho porque ele era querido e foi uma criança muito querida, e então ficou esse apelido, Manezinho Olegário. Papai trabalhou, né, desde muito cedo na roça, primeiro junto com o pai, que ali perto de Bom Sucesso tinha uma fazenda, e depois por conta própria, né, desde os 17 anos. Ele nos contava que ele foi bater pasto, ele foi fazer o que fosse necessário fazer ali na lida das fazendas, né, para conseguir um dinheiro extra, porque ele tinha um sonho que era ter a fazendinha dele. E ele contava que comprava porcos, criava os porcos, vendia os porcos, comprava uma vaquinha, aí dividia lá com meu avô essa né, parte lucro que a gente fala lá na roça. E assim ele foi conquistando o gado dele, que ele vendeu e comprou a primeira fazenda aos 17 anos. E depois ele foi comprando fazendas ali na região, por isso ele é tão conhecido, né? Meu pai faleceu com 92 anos. E eu costumo dizer que ele é realmente uma lenda, né? Uma lenda viva. Nasceu em 1931. Em 1950 já conseguiu sua primeira fazendinha. Então ele era muito conhecido por ser muito trabalhador e muito alegre. Ele adorava dançar. Tá fazendo falta aqui. Bom, a rotina do meu pai para quem já viveu na roça, né, uma rotina de muito trabalho. Levantava muito cedo porque ele tirava leite e tirava leite manual, né? Isso quando a gente era criança. Ele tirava leite manualmente, o que dá muito trabalho. Quem já tirou e tira sabe. E então ele levantava muito cedo, né? Levantava às 3 da manhã para tirar leite. E ele tinha, claro, ajudantes que viraram compadres depois, né? Que viraram amigos, ficaram 20 anos, 25 anos trabalhando ali, nos viu nascer, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa rotina que desde criança eu acompanhei. Ele levantava muito cedo, dormia muito cedo também, e depois ia olhar o gado, e tinha o trato, né, dos porcos, tinha o trato dos animais, tem que tratar de vaca. Então, assim, uma rotina árdua, né? Fazer cerca. Mas ele, sim, ele nunca reclamou disso, ele fazia com naturalidade, fazia muito bem. Mas o que ele gostava mesmo, né, além, claro, de tirar o leite dele, era de fazer negócios de compra e venda de gado. Ele sempre fez isso, por isso ele é tão conhecido também na região, porque ele andava longe, né, para comprar gado e vender gado. Então isso é interessante, ele tinha isso na veia. Talvez eu puxei um pouco dele, né, de gostar de negócios, gostar desse varejo. Ele tinha essa característica forte. Sem dúvida nenhuma, a maior virtude dele era a simplicidade. A simplicidade de fato. A simplicidade da forma como ele olhava para a vida, sabe? Essa com certeza era a maior virtude dele.
Agora tinha outras, né? Ele, além de muito trabalhador, ele muito honrado, e é um cara que quem conhece sabe do que eu estou falando. Ah, tem várias histórias para contar, mas uma delas me marcou muito porque eu era muito criança, assim, eu tinha, sei lá, talvez 6, 7 anos. E meu pai foi tirar uma madeira e eles iam com um carro de boi para trazer a madeira, né, na fazenda dele. E tava ele e mais 2 pessoas tirando essa madeira. Quando eles puxavam essa madeira com boi, e essa madeira bateu numa árvore que tinha, a gente chama de cachopa, né, de abelhas. E essas abelhas juntaram assim, né, nos bois e nele e nos funcionários dele, e eles correram. Só que os bois ficaram ali se debatendo, porque existia uma canga, né, uma canga de boi. E meu pai, vendo aquilo de longe, ele não teve coragem de deixar os animais daquela forma, e ele enfrentou essas abelhas no sentido de ir lá tirar a canga dos bois. Só que quando ele correu, né, ele já tinha sido picado, mas assim, muito picado. E por sorte, né, naquela época, imagina quantos anos que eu estou falando, né? Aí, mais de 50 anos. Não tinha carro. Então, quando o meu tio, que estava em Patos de Minas, foi levar minha mãe, que estava em Patos fazendo um tratamento, e nesse dia a coincidência, né? Não existe coincidências, na verdade a gente fala que tudo está preparado de forma que Deus prepara pra gente, né? Então, meu tio foi levar minha mãe e se encontrou com esse cavaleiro, que era primo dele, e pedindo ajuda, né? E na verdade era meu pai que precisava de ajuda. E eu me lembro que era um Fusca, e o papai foi deitado atrás, e eu, criança, me lembro de ficar tirando assim o ferrão da abelha. E isso me marcou muito. E quando chegou no médico, o médico falou que ele sobreviveu porque ele tinha o coração muito forte. Eu acredito que é totalmente diferente, né? Principalmente no modelo de negócio que o meu pai tinha, né? E até agora, que é um modelo de roça mesmo, aquela simplicidade, né? Que ele e os parceiros dele, ali, os funcionários que cuidam do gado, ele que fazia tudo realmente, né? Na fazenda. E quando a gente está lá cuidando, dando comida para os porcos, para as galinhas, né? Cuidando dos cavalos, então eu acho que é totalmente diferente, assim. É uma rotina que a gente trabalha muito com o corpo, né? Com os braços mesmo. Mas é um descanso, né? Porque é diferente do dia a dia da cidade, né? Principalmente agora com a internet, né? A gente está muito mais envolvido com a agilidade que as coisas têm que ser, com a velocidade que as coisas precisam ser resolvidas, né? Ali não, ali o tempo passa mais devagar, é mais tranquilo. Mas os dois mundos são interessantes. Essa fase eu me recordo porque eu já era adolescente e o meu pai tinha muito orgulho disso. Ele teve vários prêmios aqui da Copatos, da tirolesa em tiros, né? E no município de Tiros e Patos, na fazenda do meu pai, passa o rio Abaeté. E naquela época não tinha ponte. Hoje nós temos uma ponte que liga os municípios, né? E é muito mais fácil. Mas naquela época não. Eu me lembro que ele levantava às 3 da manhã para tirar leite, como eu disse, e o leiteiro vinha pelo município de Patos, mas não existia ponte. Então colocava-se as latas de leite na canoa para atravessar o rio,
Imagina o trabalho disso. Aí ele foi apontado como o maior produtor de leite naquela época, que tirava-se leite manual. Ele tinha muito orgulho disso. E depois, né, da mesma forma, na tirolesa, em Tiros, né? Na época não era tirolesa, era um outro nome, não me lembro bem. E era mais fácil, né? Porque não tinha que atravessar de canoa o rio Abaeté. Quando chovia muito e o rio subia, vocês não têm ideia a dificuldade que era. Então, para você ver, o meu pai era um cara muito perseverante. Ele, quando queria uma coisa, ele ia atrás. Meu pai adorava dançar. Dizem que desde jovem ele andava longe atrás de uma boa dança. Naquelas mulas arriadas, ele amava uma mula também, tinha várias. E ele sempre gostou muito de dançar. Ele me ensinou a dançar. Ele gostava de forró, dançava valsa muito bem. É um dançarino fantástico. E além disso, ele adorava receber amigos e familiares lá na fazenda. Ele ficava muito feliz quando a família chegava, os primos chegavam. E ele gostava também de visitar as irmãs, quando mais novo, visitar os pais que moravam em Tiros. É uma marca dele. Mas o que ele mais amava mesmo, com certeza, era minha mãe. Eu acho que a maior lição que meu pai deixa, o maior legado que ele deixa, é realmente esse olhar para a vida com mais simplicidade. O pai era um homem simples, mas ele era um homem sábio. E nos deixa a lição, sabe, de trabalhador que era, de amigo leal que era, de honradez, né? Ele é de uma época que a palavra valia mais do que um documento assinado. Então é isso. A lição é que a vida vale a pena ser vivida e que para vivê-la bem não precisamos de muitos requintes. Podemos vivê-la bem com mais simplicidade e mais naturalidade. Eu não poderia deixar de ressaltar aqui nessa entrevista a importância da minha mãe nessa relação familiar. A minha mãe, ela nos ensinou a respeitar todos os nãos que meu pai disse durante, né, esses anos de convivência. Ela nos ensinou a honrá-lo. A minha mãe nos ensinou a olhar as coisas boas que o meu pai trazia para o lar. Então, essa mulher incrível nos ensinou a admirá-lo.